Graças a Deus, e eu quero hoje falar acerca de um homem que, embora tivesse tudo na vida, mas lhe faltava o mais importante, que é a presença de Deus. Não adianta a pessoa ela ter tudo na vida, bens materiais, nome, posição neste mundo, se a alma dela está vazia. Uma alma vazia, com certeza, essa pessoa estará em grandes trevas e sofrimento. E muitos estão vivendo assim, justamente porque lhe falta a presença de Deus. E eu quero falar com você acerca desse homem chamado Zaqueu, um publicano, que era cobrador de impostos, mas que financeiramente bem, rico, mas odiado pelo povo. E o mais importante, faltava na vida dele algo. Esse algo era a presença de Deus, é o que traz paz. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver a presença de Deus, tudo que você tiver materialmente não vai ter sentido, porque a alma ela é espiritual. A alma necessita de algo, de um alimento espiritual, a plenitude de Deus, a presença de Deus, porque quando vierem as tribulações, as dificuldades, e quando chegar também o momento em que a pessoa ela vai ter que partir deste mundo para uma nova vida com Deus, vida eterna, ela vai necessitar da graça de Deus, não é verdade? Ora, diz assim Lucas capítulo 19 e o versículo 1 em diante. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então correu adiante, subiu numa árvore, a fim de vê-lo, porque por ali haveria de passar. Quando Jesus chegou àquela árvore, olhando para cima, disse Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Repetindo, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Quando ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Essa é exatamente a missão do Senhor Jesus. Ele veio buscar os perdidos. Quem são os perdidos? São aqueles que não têm ainda a plenitude de Deus na sua vida. Aqueles que ainda não conhecem, não tiveram uma experiência com Deus. E Zaqueu, embora no mundo ele viveu a maior experiência possível, cobrador de impostos, chefe dos publicanos, e era muito rico. Então, tudo para ele, entre aspas, era muito bom. Só que quando ele ouviu falar de Jesus,
acendeu dentro dele, acendeu na alma dele o desejo de conhecer e saber quem era Jesus. E ele correu mais adiante e ele subiu numa árvore, porque ele era baixinho, a estatura pequena, ele subiu numa árvore e ficou ali, diz, não, Jesus há de passar aqui, eu quero conhecê-lo. E ali, Jesus falando do reino de Deus, pregando para aquela multidão, ele olhou para cima daquela árvore e ele viu lá Zaqueu e ele disse, Zaqueu, desça depressa, hoje me convém entrar na tua casa, hoje me convém ficar na sua casa. E Zaqueu desceu com alegria e recebeu ele dentro da casa dele. Eu creio que Jesus, com toda certeza, o Senhor Jesus pregou para ele, né, o reino de Deus, explicou para ele o que era o reino de Deus, o que é viver com Deus. As pessoas têm uma ideia totalmente contrária, né? Tem pessoas que dizem, não, agora eu sou de Deus, sou convertido, e elas não dão mais atenção a ninguém, elas se acham superiores, elas se acham que só elas é que vão ser salvas, e que o que bebe, o que fuma, o que prostitui não é de Deus. E sabe como é esse tipo de coisa? E na verdade, Jesus aqui estava mostrando que embora Zaqueu tivesse dinheiro, fosse rico, mas faltava nele ainda a presença de Deus. E ali ele teve a oportunidade de pregar o reino de Deus, de falar da grandeza de Deus. E Zaqueu, quando ouviu a pregação que saiu da boca do Senhor Jesus, ele disse, olha, Senhor, hoje resolvo dar a metade de todos os meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha que coisa maravilhosa. Mas por que ele fez isso? Deus mandou ele fazer? Não. Deus não mandou. Mas a palavra foi tão forte dentro do coração dele que ele não resistiu. Ele não aguentou aquela palavra, sabe? Criou dentro dele, na alma dele, um desejo de estar com Deus. De viver, de vivenciar aquela fé tão grandiosa a qual Jesus estava falando. E imediatamente disse, Senhor, hoje eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. A metade. E se alguém eu tenho roubado, se alguém eu tenho defraudado, eu quero restituir 4 vezes mais. Que coisa maravilhosa. Você vê o que é o poder de Deus, a transformação que ele sofreu. Porque ele sabia que tudo que ele tinha não era o suficiente para ele entrar no reino de Deus. Não é com dinheiro, não é com a nossa capacidade física, mas é com nosso coração. Quando a gente se entrega a Deus, quando a gente vivencia a fé, quando nós nos entregamos a Ele, o poder de Deus, sim, se manifesta. Então ele foi transformado. Aquela palavra foi tão forte que Jesus disse, olha, hoje houve salvação, porque esse é filho de Abraão. Ele estava perdido, mas agora ele está salvo. Graças a Deus. Que maravilha. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Quantas pessoas estão agora assistindo essa programação, esse vídeo, que necessita de Deus, mas muitas das vezes você é aquela pessoa que tem medo do que os seus amigos vão pensar, do que a sociedade vai falar quando descobrir que agora você tem Jesus. Muitos estão preocupados, meu Deus, mas se eu aceitar esse Jesus, se eu buscá-lo, como é que vai ser minha vida a partir de agora? E se eu deixar os meus bens, se eu deixar minha posição, se eu deixar minhas condições aqui na terra, como é que vai ser a minha vida? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus, ela promete isso. Você terá uma vida nova, uma vida diferente. Não adianta você levantar cedo, de madrugada, e dormir tarde para comer, para granjear o pão que penosamente você ganhou. Então, o que adianta você ter multidões aos seus pés? O que adianta você ter tanto dinheiro? O que adianta você ter casas, apartamentos, você ter o mundo a seus pés? O que adianta você chegar, talvez você já falou isso, eu tenho dinheiro, tudo que eu quero eu compro, tudo que eu imagino eu faço, o meu dinheiro é grande, eu não preciso de dinheiro. Precisa sim. Você está pronto para passar por certas situações? Quantas pessoas que eram ricos, apareceu uma doença, e com aquela doença a medicina não encontrou a cura, o remédio não trouxe a solução, e essa pessoa perdeu tudo que tinha, toda a riqueza que tinha foi embora. Você entende agora? Então, tudo bem, não é pecado você ser rico, não é pecado você ter muitas casas, não é pecado você ter condições financeiras. Não é pecado não. Você está certo, você tem que lutar para ter. Mas quem é em primeiro lugar no seu coração? Quem está no seu coração em primeiro lugar? É os seus bens? Quantas vezes você dorme e você fica pensando, meu Deus, como é que vai ser amanhã? E se acontecer alguma coisa no governo? E se acontecer isso? E se eu perder? E se eu a partir de amanhã não tiver nada? Como é que vai ficar a minha vida? Você está entendendo? Mas quando a nossa vida está na mão de Deus, o nosso futuro, o nosso amanhã pertence a Deus. E Ele cuida, Ele zela, Ele nos protege. E nos momentos mais difíceis, com certeza, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Ele não vai permitir que nenhum mal nos aconteça. Então chegou a hora de você pensar um pouquinho mais. Será que o que eu tenho é o suficiente para a minha paz? Será que os bens materiais que eu tenho, será que isso vai me levar ao reino de Deus? Será? Pense bastante, porque muitas das vezes você está se apegado a tantos bens. A gente conhece pessoas que lutaram, alcançaram tantas coisas, se privaram. Quantos que agora estão ouvindo se privaram de passear, se privaram de descansar fora, num hotel, ou numa fazenda, não sei, deixou de viajar pensando, não, eu não vou fazer isso porque senão meu dinheiro vai acabar. E o dinheiro guardado, e você passou o tempo, passou os anos, e você não passeou, não se divertiu, não é feliz. Você pode dizer para todo mundo que você é feliz, mas a Bíblia diz claramente que aquele que não tem Jesus, ele não é feliz. Não é dinheiro. Ele diz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo dá. Então a paz do mundo é passageira. A alegria do mundo é momentos, é momentâneo. Mas quando você tem a verdadeira paz que vem de Deus, ela permanece dentro de você. E eu vou te dizer mais, a paz de Cristo dentro de nós, ela é tão forte, que por mais que você esteja na pior situação, você consegue sentir alegria na alma, você consegue sentir tranquilidade. Como que alguém que está sofrendo consegue ter paz? A minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo dá. É Jesus falando, não é verdade? Então Zaqueu, ele tinha tudo. E normalmente aí nesse mundo, as pessoas dizem assim, fulano está muito bem, rapaz. Fulano é rico. Fulano tem 4, 5 carros.
fulano tem mansões, fulano comprou um helicóptero, ele comprou um avião, um jatinho, ele tem isso, tem aquilo. Vê se ele é feliz. Vê se ele é feliz. Vê o casamento dele, vê os filhos dele. Ganha-se de um lado e perde-se do outro. É isso que tem acontecido exatamente pela falta da paz que vem de Deus, a paz que vem do Senhor Jesus. Então, quando Zaqueu, ele conheceu o Senhor Jesus, Jesus virou para ele e disse: Zaqueu, desça daí agora, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ele não entendeu que o pousar na casa não era só ficar na casa dele, comer com ele, ou estar ali aquela noite, mas a casa que Jesus estava falando, sabe qual era? Era o coração dele. Jesus queria entrar no coração dele. Jesus queria mudar aquela situação, porque ele sabia que tudo que ele tinha no mundo estava bem, mas espiritualmente, quando ele estava sozinho, ele não era feliz. Quando ele ouviu a palavra de Deus, o que diz a Bíblia? Senhor, hoje resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. E se alguém eu tenho defraudado, se eu tenho roubado, se eu tenho feito coisas erradas, eu quero devolver 4 vezes mais. Aí o que Jesus falou? Hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Você entende agora? Então Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus tem algo grande para fazer na sua família. Dê o seu passo de fé. De repente, a sua família, ela não cresceu, não desenvolveu, não é uma família feliz porque falta a plenitude de Deus. Falta ainda a presença, a salvação. Jesus falou, olha, hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Graças a Deus. É isso que Deus quer fazer também na sua casa, na sua família, na sua vida. É hoje. Abra o teu coração, abra a tua alma e diga, Senhor, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entra também na minha casa, não na minha casa física, mas na minha casa espiritual. Entra na minha mente, entra no meu coração, faz morada. E Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não se esqueça, Deus quer fazer algo muito grande na sua vida. Que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial. Olha, preste atenção, eu quero deixar para você aqui, para você escreva aí, dá um like, se inscreva no canal e aperta o sininho também. Você não vai pagar nada por isso, você vai estar ajudando a gente continuar o nosso trabalho, tá certo? Eu creio que Deus vai lhe abençoar grandiosamente. Eu, pastor Jorge Lopes, estarei ali na igreja Ministério da Fé. O endereço é na Rua dos Casados, 388, em Santo Amaro, próximo ao Shopping Tacaruna. Você é o meu convidado especial. E os horários das reuniões quartas-feiras, sextas-feiras, às 19 horas. E aos domingos, às 18 horas. Você é o meu convidado especial. E eu estarei 1 hora antes ali, atendendo as pessoas que querem um encontro com Deus, que querem ser abençoadas. Eu vou estar orando por você ali. Deixa também aqui nos comentários, o seu nome, o nome da sua família. Nós vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus, pedindo a Deus que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus possa te proteger grandiosamente. E é como eu sempre estou acostumado a falar. Gente, aí você de Minas,
Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Alemanha, França, você de Portugal, da África, procure aí uma igreja séria. Conversa com o pastor. Se você não quiser conversar com o pastor, chega no culto, participa do culto e vê o culto. Vê se esse culto, se ali é uma igreja séria. Se for séria, fica ali porque Deus vai falar com você. Tá bom? Vamos agora entrar em oração, vamos pedir a Deus em seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na Tua presença para orar por todos que estão aflitos, os necessitados, que choram, os que sofrem, aqueles que estão passando por uma dificuldade financeira, aqueles que não têm o alimento, pão de cada dia. Espírito Santo, visita também o hospital, a clínica, aonde quer que tenha alguém doente, enfermo, cura esta pessoa, arranca esta doença. O Senhor disse: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei. Pai, que a Tua palavra se cumpra. Abençoa o Teu povo, dá vitória, dá a eles o melhor dessa terra. Pai, assim como o Senhor mudou a vida de Zaqueu, muda também a vida desta pessoa e que ela seja abençoada, que ela seja feliz, que ela tenha paz no coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique com Deus. Que a paz de Cristo esteja na sua vida, que o Espírito de Deus te guarde, tá bom? Fique com Deus, até lá!